Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Agostinho e eu sou especialista em controle de gestão dos cartões de crédito. Bom, esse é um vídeo de apresentação, né? É um vídeo para falar um pouco sobre mim, né? Quem sou eu, o que eu faço e por que eu faço. Então vamos lá, se você está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você encontre aqui oportunidades de conhecer táticas, técnicas, estratégias que sejam relevantes para a sua gestão e o seu controle nos cartões de crédito. E para começar, eu vou falar mais profundo do que seria um especialista sobre cartões de crédito, mas isso vai ficar no próximo vídeo. Esse vídeo aqui eu vou focar especificamente em me apresentar para você, para ver se faz sentido tudo que eu falo, tudo sobre a minha história. Bom, nós estamos no ano de 2020, logo após a pandemia, e não há ninguém nesse planeta que não tenha passado por ela. Provavelmente, se você nasceu em 2020, até você já passou pela pandemia. E eu estou desde 2012 atuando nessa área, que é o mercado de meios de pagamento. Esse é o nome técnico, o grande mercado que tem por trás dos cartões, das máquinas de cartões, dos sistemas de operações financeiras correlacionadas aos cartões, todo tipo de meio de pagamento, ou seja, passou de um lado, foi para o outro, pagou meio de pagamento, é o mercado que eu estou. Eu comecei minha carreira nesse mercado em 2012, eu era executivo de contas da Cielo, que é a maior empresa nesse segmento, e ainda é, né? Acredito que não tem maior que a Cielo aqui ainda não. Tá longe do segundo lugar chegar perto da Cielo ainda. Em 2012 eu trabalhava na área, antes de entrar na Cielo, eu trabalhava como executivo de canais, trabalhava como gestor comerciais de canais na GVT, que depois virou Vivo, que é a empresa de telecom. Atuei 12 anos nesse mercado de telecomunicações. Foi um mercado excelente, maravilhoso, mas eu estava extremamente esgotado de estar naquele mercado. Já tinha trabalhado com telefonia móvel, estava trabalhando com telefonia fixa, estava trabalhando com corporativo, já trabalhei com pessoa física, canais, etc. E aí em 2012 eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito da Cielo, que para mim Cielo era uma empresa aí que veio depois da Visa e tal, que tinha uma máquina, e eu achava que aquelas máquinas que a gente pagava lá no caixa do supermercado ou pagava lá na padaria, era uma máquina que estava ligada no computador, cara. Eu não sabia nada como é que funciona esse mercado de meio de pagamento, não entendia nada. Até que eu fui convidado via LinkedIn, e se você quiser se conectar comigo, aqui embaixo eu vou disponibilizar o link para você se conectar na minha rede do LinkedIn. E foi através do LinkedIn que eu fui convidado a uma vaga, uma oportunidade, eu não estava procurando, mas na época não existia muitas pessoas que tinham o perfil para poder trabalhar nesse segmento, né? E o Henrique Rossi, que foi meu gerente na Cielo nesse ano de 2012, a quem eu devo a minha gratidão extrema. Se um dia ele assistir esse vídeo, Henrique, obrigado, cara. Obrigado do fundo do coração, você mudou a minha vida, velho. Porque esse mercado é um mercado que hoje eu sou muito apaixonado e quero me realizar muito ainda trabalhando nesse meio, que é o meio de pagamentos. Eu acho que é um mercado que tem muito potencial ainda para crescer, e a gente está falando de mercado de trilhões, né? Ou seja, passou dinheiro para cá, pagou, é o mercado que eu tô, né? Bom, em 2012 o Henrique, a gente conversou por telefone e a gente trocou muita ideia a respeito de mercado, né? O mercado que eu atuava, a cidade que eu atuava, a região em volta da minha cidade, e a gente trocou muita ideia, e ele falou: Alexandre, tem aqui uma oportunidade para vocês ser executivo de contas da Cielo. E eu falei: hã? E
E o que um executivo de conta faz? Aí ele me explicou que executivo de contas é um profissional que tem a responsabilidade de estar na ponta se relacionando com os clientes, ofertando oportunidades de negócio para incrementar a receita da companhia, no caso a Cielo. E eu não fazia a mínima ideia do que esse cara fazia, na verdade, mas ele falou, ó, é legal, é bacana, é um mercado potencial, e como eu já estava cansado de telecom e o salário era bom, os benefícios também, cabeça de funcionário, bom, eu quero participar. Perdi demissão da GVT na época, foi, para ser preciso, em agosto, julho de 2012, eu pedi demissão. Em agosto eu já estava trabalhando na Cielo. Bom, eu fui para Curitiba, fiquei, que é a capital onde ficava a filial da Cielo, no Paraná. E o Henrique me ensinou tudo a respeito desse mercado e me deu alguns fundamentos que eu carrego comigo até hoje. Uma é relacionamento com o cliente, entender a necessidade que o cliente tem, entender a matemática por trás, ou seja, saber se o cliente ele está compatível com as taxas, se ele tem a oportunidade de poder reduzir com a nossa máquina, no caso a Cielo, fazer comparativo, fazer saving, ou seja, usar uma planilha para poder fazer o seguinte, fazer uma estimativa de economia se ele conseguir trazer o faturamento dele para a nossa empresa. Então, todos os fundamentos básicos eu aprendi lá com o Henrique Rossi, né? Luiz Henrique Rossi, para ser completo, se você quiser. Ele ainda deve estar na Cielo, provavelmente. A última vez que eu vi no LinkedIn dele, ele estava em Brasília, como regional, mas não sei agora. Ele poderia ser o presidente da Cielo até, que ele é muito bom no que ele faz. Logicamente, eu não aprendi só com o Henrique, teve muitas pessoas que ajudaram na minha trajetória, me criaram, me desenvolveram, me elaboraram. Tive muita sorte de trabalhar na melhor equipe, uma das melhores equipes do Brasil e a maior equipe do Sul, a melhor equipe do Sul, que foi a Regional Sul, o pessoal de Curitiba. Então teve muitas pessoas lá, teve a Anne, teve o Pablo, teve o Mário, teve o Cleiton, teve outras e outras pessoas, né, que participaram do meu crescimento. Eu não vou conseguir lembrar o nome de todas elas aqui. Teve o Bruno, os dois Brunos, né, que trabalharam lá também. Teve o Thiago, poxa, teve uma galera, o pessoal do Sul também, o Mário do Sul, o Valdair, cara, teve uma afinidade de pessoas ali, que é uma galera muito unida. Uma das coisas mais interessantes que foi a primeira realidade que eu tive era trabalhar numa empresa tão grande, que era a Cielo, e ver o cuidado assim, dos detalhes que a companhia tinha com o time, né, com as pessoas. Realmente eu me sentia incorporado dentro de uma organização que me tratava como indivíduo, assim. Apesar de ter trabalhado em outras empresas grandes, ter me correlacionado com muitos profissionais, muitos gerentes, muitos gestores, mas ali na Cielo tinha realmente um toque especial. Não é à toa que eu sou fã da Cielo. Tá, Cielo, sou fã seu. E depois, quando eu comecei a minha carreira ali, eu fiquei praticamente 6 meses aprendendo a lidar com tudo aquilo, né? Praticamente assim, eu passei um período curto em termos de tempo, foram 3 anos, mas para mim foi como se fosse 10 anos dentro da Cielo, né? Porque é muito rápido, é muito dinâmico, o mercado muda todo o tempo, as ofertas mudam. De manhã era uma oferta, à tarde já era outra. De manhã eu tinha uma aprovação, à tarde era outra. É um mercado que trabalha com price, né? com políticas e métricas de preço. Tem comitê de preço semanal, então era bastante dinâmico o trabalho. E o meu papel como executivo comercial da Cielo era visitar o cliente, entender sua necessidade, ver oportunidades de trazer ofertas que melhorassem
o desempenho dele dentro da companhia. Então você ficava empurrando coisa para o cliente lá, né? Vendedor malvado? Não. A gente não tinha essa política. Por quê? Porque a gente era líder. Por ser líder e ter a maior market share do mercado, o meu objetivo era manter o relacionamento bem feito com o cliente. Eu não tinha que conquistar cliente, eu não tinha que forçar a venda com o cliente, eu tinha que reter cliente. E para reter cliente, você trabalha com melhor qualidade de relacionamento. Não era à toa que a Cielo foi pioneira em ter executivo de contas, ou seja, ser uma pessoa lá atuando com uma carteira fechada de clientes e se relacionando com ela. A gente tinha uma média aí de 5 visitas no início, depois subiu para 10, depois subiu para 15. Existia uma classificação de cliente A, B e C, que são clientes de faturamento. Então, 1 milhão de faturamento ano, 3 milhões de faturamento ano, 6 milhões de faturamento. Então, a gente trabalhava segmentado porque cliente com maior demanda de faturamento, maior necessidade de solicitar coisas específicas, maior demanda, maior acompanhamento, maior proximidade. E eu atuei nessas carteiras, nas 3 carteiras. Trabalhei região de interior e região de grande centro, região de cidade grande também. Então, assim, os fundamentos é o que eu carrego dessa história, né? Onde o meu objetivo era ajudar o cliente a entender o processo de vender com cartões de crédito. Então, são 8 anos aí de mercado, praticamente, de 2012 para 2020. E a gente teve diversas conquistas nessa companhia, né? Mas uma das coisas que lá existia era um negócio chamado inteligência, né? Existe um departamento de inteligência, né, de negócios que fazia análise, nos mandava inúmeros e-mails com conteúdo, com informações do que estava acontecendo com o mercado aqui no Brasil, o mercado lá no exterior. Então, a gente recebia muito conteúdo, muita informação, a gente ficava muito na ponta, muito atualizado. Existiam algumas consultorias internacionais que eram consultorias específicas para desenvolver o profissional, né? Então a gente teve muitas consultorias internacionais que fizeram programas de treinamento, programa de desenvolvimento, programa de relacionamento. Cara, eu lembro que em 2013, se eu não me engano, 2014, a gente passou mais de 5, 6 dias parado, ou seja, dentro da companhia, só aprendendo sobre fluxo de caixa da empresa. Mas qual que é a conexão disso aqui? Porque é o seguinte, nós estamos inseridos dentro de uma linha no financeiro da empresa. Então, não adianta eu chegar lá para o cliente e falar para ele assim, olha, qual é o programinha que é mais barato? Se o cara estava preocupado que não estava conseguindo nem manter em azul o fluxo de caixa da empresa. E aí ele fala, cara, não dá, tô aqui, preciso de uma taxa menor, porque eu tô com isso, tô com aquilo. Então eu, como profissional qualificado, entendia sobre DRE, fluxo de caixa, margem de contribuição, margem de lucro, ponto de equilíbrio. São coisas que são essenciais. Então eu sabia, por exemplo, o seguinte, vamos entender como é que está o teu fluxo de caixa. Seu recebimento é mais a curto prazo? Seu recebimento é mais a médio prazo? Sua venda é a longo prazo? Você precisa de antecipação do dinheiro para manter o fluxo de caixa? Para ter liquidez? Para pagar funcionário? Qual o dia do seu fornecimento? Esse nível de preparação deu toda a base, todo o suporte. E eu sou uma pessoa estudiosa também, né? Sempre gostei de me aprofundar muito. Então, existia uma ferramenta lá dentro da companhia, que era uma ferramenta de inteligência, de BI, onde eu conseguia fazer vários tipos de cruzamento. Eu poderia entender, por exemplo, qual é o segmento de mercado que tinha o maior volume de venda de uma bandeira específica, por exemplo. Eu poderia saber que tipo de empresa era, qual o segmento que ela atuava, qual é a região.
Eu tinha informação completa de tudo. Eu conseguia cruzar todos os dados da minha carteira. Eu tinha uma ideia, por exemplo, de qual foi a média de faturamento de 2 anos atrás daquele cliente que eu atendia. Quais são as maneiras que ele mais vendia, qual é o tipo de operação que ele mais realizava, se era débito, crédito, parcelado. Se tinha parcelado, o parcelado dele era mais de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Ele vendia mais de 10 a 12 parcelas, ele vendia de 4 a 6 parcelas, de 1 a 3 parcelas, de 2 a 3 parcelas, na verdade, né? Então a gente tinha uma inteligência, eu sabia quantas vezes ele precisou de dinheiro, em que épocas que ele precisava de dinheiro. Então esse sistema de inteligência, ele dava muita base para eu chegar preparado, né? Eu montava lá um raio-x daquele cliente. Raio-x é até um nome aí deixa quieto, da Stone. E o raio-x eu conseguia ir para o cliente já preparado ali com um mapa do histórico dele, da companhia. O que ele mais vendia, qual foi a taxa média dele no período, se ele teve aumento ou diminuiu a taxa, se ele teve renegociação. Eu sabia, por exemplo, se ele fosse um posto de combustível que ele faturava ali uma média de 500 mil por mês há um ano atrás, e agora ele está faturando 50, eu sei que 450 mil reais do volume dele foi direcionado para outra companhia. Eu poderia entender a taxa que ele tinha na época, a taxa que ele tem hoje, que tipo de oportunidade de taxa eu poderia colocar para ele, para que ele retornasse esses 450 mil mensal de volta para a companhia. Então essa parte de inteligência foi muito boa, me deu base para buscar informação na ponta, né? Como eu falava para vocês, eu recebia muitos e-mails da área de inteligência, com tudo que estava acontecendo com as bandeiras no mercado, tudo que estava acontecendo com as outras companhias, com as outras empresas, os acordos bilaterais, as joint ventures, as empresas que estavam fazendo fusão nesse segmento de financeiro de pagamentos. E a Cielo, ela tinha até empresas nos Estados Unidos, que é a Merchant Solution, que é uma empresa de tecnologia que trouxe uma inteligência tremenda para o mercado, aquelas máquinas smarts que você vê hoje, que controla estoque, etc. Então tem muita coisa nesse mercado de meio de pagamentos. Muita coisa, na verdade, que eu percebi que você que está me assistindo aqui, se for um empresário, dono de uma empresa e vende com máquina de cartão, coisas que você deveria considerar que você não considera. Coisas muito importantes. E no atendimento e relacionamento, eu atuei numa carteira durante 3 anos, mas não foi a mesma carteira, mas a gente tinha aí uma média de 800 clientes nessa carteira para atender anualmente. Esse total de cliente teria ali um total de 4 a 5 mil pontos de vendas, né, PDVs. Então tinha um cliente, mas tinha 20 lojas. Tinha um cliente, tinha 50 lojas. Tinha um cliente, tinha 10 lojas. Então a estimativa era que de ponto de venda era bem maior, né? Eu já participei, por exemplo, de eventos. Eu já cheguei a participar de eventos, de feiras, ser responsável por feira. Aqui na minha cidade tem feira de ponto de estoque, que movimenta assim, durante 3, 4 dias um volume absurdo de transações de venda, e geralmente são de 100 a 150, 200 máquinas. Eu já participei de eventos, de palestras, show de Hopkins, né? Então de 40 a 50 máquinas. Eu participei de outros eventos de outras companhias, como a Feira de Exposição da cidade aqui, né? Barracas universitárias e etc, né? Então foram vários e vários anos aí atuando desde o relacionamento com uma grande, com uma média, com uma pequena empresa, né? Foi um período muito vasto de conhecimento, é aquilo que eu falei para você. 3 anos dentro da Cielo e depois mais 2 anos relacionando e depois o restante operando como especialista, me deu uma base de conhecimento fantástica para poder ajudar o empresário. E agora eu vou dizer como é que foi o momento da virada, né? Quando eu passei de ter a figura de um profissional de uma companhia para ter uma relação mais empreendedora, porque chegou um ponto que eu comecei a perceber um tipo de padrão, né? Eu comecei a perceber que os empresários,
eles me perguntavam coisas assim, muito simples, mas me apresentavam aquelas perguntas com um tom de muita preocupação e muito incômodo. Né? Perguntas do tipo assim: Alexandre, qual que é a minha taxa? Alexandre, quanto que eu pago de aluguel? Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou recebendo certinho esse negócio na conta? Alexandre, você sabe dizer qual que é a conta bancária que cai esse dinheiro? Ó, eu tô passando uma bandeira aqui, cara, que eu nunca vi na vida. Você sabe dizer da onde que é essa bandeira e se o dinheiro já vai cair na minha conta? Alexandre, eu nunca tive uma visita de um cara que era da Cielo. Eu só falo com o meu gerente do banco sobre máquina e ele não sabe me explicar nada. Você pode me dizer aí como é que funciona esse negócio? Quando que eu recebo esse dinheiro? Eu sei que cai lá na conta lá, às vezes cai um dia, 2 dias, depois passa um período, não cai nada, cai depois de muito tempo. É o que? É um processo de aprovação que vocês têm, alguma coisa? Ou seja, ele estava dizendo assim, do débito e do crédito. Né? O crédito tem lá um período de 30 dias ou 31 dias para você receber. E o débito tem 2 dias úteis, né? Até um dia útil ou 2 dias úteis, dependendo da companhia. Então, coisas assim muito básicas, que eu perguntava, ops, o quê? Você não sabe se o seu dinheiro está caindo na sua conta? Você não sabe se você mesmo está recebendo o seu dinheiro? Se você está sendo pago? Alexandre, tem um jeito de eu saber quantas vendas eu fiz? Ops! Você não sabe quantas vendas você faz? Você não acessa lá o portal de cliente? Você não lança suas vendas no sistema? Então todas essas coisas foram naturalmente acontecendo comigo. Eu fui percebendo um padrão, onde o empresário ele tinha muita necessidade, muita carência nesse segmento, de entender as informações. E não era à toa que a gente percebia algumas coisas absurdas no meio do caminho. O cara pagando taxa de débito de 5% na época. Não da minha companhia, mas de outra companhia. Coisas assim, do tipo, o cara estava antecipando a venda, estava com uma taxa lá de crédito de 2% e mais 10% de antecipação e 12% e a margem do cara é 15%. Então ele tinha 12% só para operar a venda e a margem dele era 15%. O que sobrava para ele? Nada. Então isso foi começando a me incomodar. E eu comecei a fazer um atendimento um pouco mais plus, vamos dizer assim. Comecei a falar mais, ensinar mais, falar sobre fluxo de caixa, sobre recebimento, médio prazo, curto prazo. A gente foi trabalhando lá essas necessidades. Fomos compilando esse padrão. Eu comecei a montar um material meio que extraoficial, né? Então eu tinha lá um bloco de nota que eu colocava as dúvidas mais padrões, pegava o e-mail do cara, mandava para ele o que era cada coisa explicada. E foi assim que eu descobri que a ponta tinha mais necessidades do que a própria companhia. E chegou um momento que dentro da companhia ficou inviável dar um atendimento de qualidade. A gente pegou uma fase lá em 2015, onde a gente tinha um sistema, né, no celular, Cielo Vendas, e a gente tinha as ofertas prontas, a gente tinha uma facilidade tecnológica muito forte, eu tinha o entendimento daquele cliente, só para você saber, eu tinha o entendimento daquele cliente antes mesmo de pisar no cliente. E eu tinha que abrir a visita ali no Smart, né, no aparelho, no celular, tinha lá um celular, um Samsung super top da época, e lá eu lançava todos os dados, as anotações, tal, tinha ofertas pré-selecionadas para aquele cliente que eu oferecia e tal. Então a gente conseguia dar um atendimento com muita assertividade. Só que a parte de relacionamento ela parou, porque conforme a tecnologia veio e facilitou nossos acessos às informações internas da companhia, o número de visita foi aumentando, o número de contas por executivo, ou seja, carteira de clientes, foi aumentando por executivo. E aquele atendimento premium já não era mais aquele atendimento que eu sentava, ficava 40 minutos, 1 hora com o cliente, já estava ficando inviável. Para eu dar um atendimento de 40 minutos, eu tinha que agendar com esse cara,
programar o dia, porque as visitas não podia falhar. Então eu tinha lá 15 visitas para lançar por dia, então eu tinha que visitar esses 15 clientes. Para mim ter um atendimento mais premium e separado com o cliente, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que colocar, fazer um roteiro de visita, estabelecer um horário com aquele cliente. Ó, hoje eu estou te visitando, eu não vou conseguir falar com você para te explicar isso, mas eu vou reagendar contigo, vamos marcar em tal dia, já marcava na agenda, e aí eu atendia 1 ou 2 clientes premium por dia, né? E as tarefas, as demandas que eu trazia, imagina, você atende 15 clientes por dia, você traz no mínimo 15 demandas para tratar. Então eu tinha que fazer à noite, né? Pegava ali o horário depois das 6, 7 horas, lançava tudo, ou final de semana, dava uma recapitulada em tudo que aconteceu, lançava todas as tarefas. Tinha que acompanhar fluxo de retorno, né? Porque se eu inseria uma solicitação, eu tinha uma equipe de back-office que me ajudava, analistas e assistentes dentro da companhia, áreas específicas. A gente tinha uma autonomia muito forte para se relacionar com as áreas sem a necessidade de subir demanda para gerentes, né? A gente trocava muito e-mail, a gente trocava muita informação entre as áreas e tinha uma agilidade. Então, às vezes de 2 a 3 dias, ou no máximo 5 dias, estourando, a gente tinha resposta das coisas. E aí a gente tinha que retornar essas demandas. Então, o dia a dia era bem puxado, era bem pegado, mas compensava o esforço, até porque, é aquilo que eu te falei, a companhia me tratava super bem, tinha umas políticas assim, até de curiosidade para vocês verem como era o trabalho. Então, por exemplo, eu ia atender região aqui a 50, 60 quilômetros, acima de 50 quilômetros, tinha liberdade total de você já poder dormir no hotel. Então, por exemplo, viajava a 50 quilômetros, se ficasse tarde, pegava um hotel, retornava no outro dia de manhã. Ou eu poderia ir no final da tarde, dormir no hotel, começar o dia cedo na cidade, depois voltar. Ou, dependendo da quantidade de clientes, ou seja, no mínimo 15 por dia, a gente atendia mais quando a gente estava na região para otimizar, mas se eu atendesse ali a minha média de cliente, entre 15 a 20 clientes naquela cidade, e tinha 100 clientes para visitar, eu podia ficar lá 4 dias sem problema nenhum. E aí, como eu estava falando para vocês, isso foi interessante, tudo que estava acontecendo. Eu vi aqueles clientes querendo, com desejo de terem melhor qualidade de informação a respeito do fluxo de caixa dos cartões, e pela quantidade de visitas que eu tinha que fazer, o Smart ali na minha mão, eu não tinha condição de dar um atendimento premium. Chegou uma época que eu tive que optar, né? Eu já não estava muito feliz naquela modalidade vendedor Coca-Cola, que essa era a verdade. E naquele momento aconteceu uma situação na minha vida, uma situação pessoal, que deu um break, um corte, uma cisão, que foi um acidente de moto que aconteceu com a minha esposa na época. Bom, eu vou continuar a história agora no próximo vídeo, porque eu já vi que ficou bem longo, tá? Então eu vou fazer um corte aqui e veja o segundo vídeo. Não vai embora não, veja o segundo vídeo, tá? Conheça um pouco mais, continue acompanhando a minha história, que eu tenho umas coisas muito interessantes para falar para você no próximo vídeo. Inclusive até que eu perdi um cliente. É verdade. Então vamos lá, para o próximo vídeo.